E aí pessoal da net, que é o Felipe de novo no canal Mundo C. Estamos de volta com mais um vídeo. Dessa vez um vídeo um pouquinho especulativo, porque nós falaremos sobre o arco de perda de memória. E vocês que acompanham aqui o canal Mundo C sabem que eu estou falando de arco de perda de memória faz pelo menos 5 anos, né? Então já que eu já estou falando sobre isso desde antes de efetivamente acontecer na história, dei uma atenção especial para esse vídeo, né? Fica nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão achar interessantes as ideias que eu vou colocar aqui nesse vídeo. Mas antes disso, pessoal, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo para os amigos de vocês que tem mais interesse em novidades, análises e tudo mais sobre o universo de Saint Seiya. E se você quiser e puder, torne-se membro do canal Mundo Seiya e você pode assistir os vídeos de análise de capítulo com 24 horas de antecedência. Também quem quiser me ajudar de maneira indireta, vocês podem comprar os volumes da Final Edition de Saint Seiya, né? Como esse aqui, ou os volumes do Time Odyssey, ou qualquer outro mangá de Saint Seiya. Vocês podem comprar, né, no Amazon, nos links abaixo, e me ajudar de maneira indireta. Pessoal, vamos lá então para a análise do arco de perda de memória de Saint Seiya. Vamos lá? Tá. Gente, é o seguinte, né? Começando, o que é o arco de perda de memória? Bom, para quem tá vivendo numa caverna, né? O Next Dimension já acabou, tá? Next Dimension já acabou e ele acabou justamente da maneira que a gente pensou que ia acabar, né? Com o Apollo apagando a memória dos personagens, né? Inclusive da Saori, né? E aí, basicamente, os personagens vão ter que viver um tempo aí sem memória, né? O Saint Seiya Den já trouxe a recuperação de memória da Saori, mas até o momento os outros personagens seguem sem memória, né? Só para constar, tá? Essa ideia dos personagens perderem memória já estava planejado desde o ano 2000 com o filme Prólogo do Céu. Então, na época, o Kurumada já queria, ele falava que os personagens perderem memória abriria caminho para novas aventuras acontecerem, né? Então, assim, é o caminho que ele queria seguir. E apesar de muita gente achar que ele tinha desistido desse caminho, tal, eu falei, não, o Kurumada vai continuar na ideia que ele tinha, ele não mudou de ideia, tá? Então, e desse caso, ele também não mudou de ideia, né? O arco de perda de memória ia acontecer antes já, não é uma ideia nova, ele já tinha essa ideia, né? E basicamente é o que aconteceu no final de Next Dimension. Bom, no momento nós temos Saori Kido, que acabou de recuperar a memória em Saint Seiya Den, né? Nós temos Seiya e Shun. O Seiya está passeando pela Grécia e o Shun segue a vida como florista, como vendedor de flores, né? E é o que nós sabemos até agora, né? Nós não sabemos de nada sobre o Shiryu, o Ikki, o Yoga, né? Nós não sabemos nada desses três, né? Então pode acontecer muita coisa em relação a esses três. Sobre o Seiya, nós temos duas possibilidades agora, tá? Vocês podem ver aí que o fato dele ter pegado o chapéu da Saori, como eu falei que ele ia pegar, pode ser que ele vá atrás dela, e se ele for atrás dela, pode ser que ele recupere a memória já agora, né? Então vamos trabalhar com duas possibilidades aí, né? Se o Seiya recupera a memória, nós devemos ter um arco, né, com o Seiya já com as memórias recuperadas, né? E ele vai decidir se vai ou não atrás dos seus amigos, seus irmãos, né? E nós temos a possibilidade do Seiya não recuperar a memória agora, que é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Seiya não vai recuperar a memória agora, tá? Mas a gente não tem certeza, e eu mesmo não tenho certeza sobre isso. Só vou falar o que eu acho, e eu vou falar as minhas teorias sobre os outros 4 personagens, o que vai acontecer com eles. Bom, na minha mente, o Ikki, ele está na Ilha da Rainha da Morte. Então, minha teoria é que o Ikki esteja na Ilha da Rainha da Morte, nesse exato momento, vivendo sua vida como civil, né? E lá, nós devemos ter um governo paralelo ali, né, dos Cavaleiros Negros. Ah, mas eles não morreram? Não, tá? O capítulo que mostra o Ikki contra o Django na Ilha da Rainha da Morte
mostra trocentos cavaleiros negros lá, de várias armaduras diferentes, como vocês podem ver aí. Então não, os cavaleiros negros não morreram, eles estão vivos, eles certeza que estão vivos. E o Django, nós nem temos certeza se o Django morreu. A última cena que a gente viu do Django foi essa aí, né? Dele levando esse tapão aí. Então a gente nem sabe se o Django tá morto, tá? Claro, eles não são tão relevantes para a história, mas nesse momento que os personagens vão ter que viver suas vidas mundanas, talvez esses personagens possam ser importantes de alguma forma, né? Então o Ikki, eu imagino que nesse arco o Ikki tem que resolver algum problema urbano ali, né? Proteger pessoas, os Cavaleiros Negros devem ser violentos, então pode ser que o Ikki lute sem ser cavaleiro, ele lute como pessoa comum, né? E aí, nesse momento, ele pode lembrar, pode ter alguma coisa que ele percebe que ele está esquecendo. Acredito que no túmulo da Esmeralda, quando ele visitar o túmulo da Esmeralda, pode ser que ali sim ele lembre das coisas de maneira definitiva, né? Ou a gente tem aquela questão do personagem, o quê? E aí a gente vai deduzir que ele lembrou, mas a gente não vai ter certeza, né? Como o Kurumada gosta de fazer, né? Passando pro Yoga agora, gente. Eu acho que o Yoga tá na Sibéria. Isso aí é fácil de chutar, tá? Morando ali na vila, né? Com o Jacob, né? E visitando a mãe dele no lago congelado, né? Então vive uma vida comum ali, né? Visitando a mãe dele. Em algum momento ele vai perceber que o navio que a mãe dele ele estava mais para cima e ele está mais para baixo hoje em dia, né? Então acho que isso vai ajudar ele a se lembrar, né? Tem gente que teoriza, né, um segundo encontro com o Alexei dos Guerreiros Azuis, mas eu acho que não encaixa você mostrar o Alexei aqui nesse momento, tá? Infelizmente, eu gostaria muito. Eu acho que essa parte do Yoga vai ser a parte mais rápida, tá? Eu acho que, lamentavelmente, a parte do Yoga vai ser mais rápida. Bom, o Shun, eu imagino que ele esteja vivendo como vendedor de flores, né? E eu acho que o que vai fazer ele recuperar a memória de fato vai ser um fatídico encontro com o Juni de Camaleão, que também estaria vivendo sem ser cavaleiro, né? Eu acredito que o fato dela ter tirado a máscara lá atrás, ela queria viver com o Shun, eu acho que ela desistiu de ser cavaleiro, né? Mas, se ela desistiu de ser cavaleiro, pode ser que a memória dela não tenha sido apagada, tá? Acredito. Talvez o encontro com a Juni faça o Shun recuperar a memória, né? Acredito. Não vai demorar muito também, tá? Não vai demorar, acho que o Ikki vai ser o mais demorado. Bom, nós temos o Shiryu, né? O Shiryu deve estar vivendo com o Shunrei e criando seu filho, Shoryu, né? Seu filho adotado, né? E acredito que o Shoryu vai ser interessante porque a gente viu o Shoryu como bebê. Dependendo de como o Shoryu aparecer, se ele aparecer como um menino maior ou como bebê de novo, isso vai entregar qual foi a passagem de tempo entre o fim de Next Dimension e esse arco da perda de memória. Então, se o Shoryu aparecer já crescidinho, quer dizer que passou mais tempo. É o que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que vai passar um pouquinho mais de tempo. Não vai ser uns 6 meses, 1 ano, não. Acho que vai ser uns 6, 7 anos aí. Mas vamos ver. Vamos ver se eu vou acertar nessa. Eu tô fazendo muitas previsões aqui, tá? Depois, quando chegar lá na frente, eu vou destacar tanto o que eu errei. Na verdade, o que eu errei eu não preciso destacar, que as pessoas jogam na cara da gente, né? Mas eu vou destacar o que eu acertei, tá? Bom, o Shiryu, ele não vai lembrar de cara, tá? Mas como ele teve todo aquele arco de que ele nasceu para ser o cavaleiro, para morrer no campo de batalha, eu acredito que ele pode estar enfrentando um certo vazio existencial. Ele está vivendo ali, até que feliz, mas falta alguma coisa na vida dele, né? E a Shunrei provavelmente não teve a memória apagada. Apollo não ia apagar a memória de qualquer pessoa, né? Eu acho que Apollo apagou a memória dos cavaleiros. Marin, China, talvez o Jabu e os outros, mas a Shunrei, acredito que não. Então a Shunrei sabe da verdade. E vai chegar um momento que a Shunrei vai falar que quer mostrar uma coisa pro Shiryu. E aí
ela mostra a bengala do mestre, né? O cajado do mestre, né? E aí ela vai perguntar se isso faz ele lembrar de alguma coisa, né? E aí ele vai começar a lembrar e ela vai contar o resto, né? E aí vai ter todo um discurso e tal. Não sei se ele vai ficar nervoso com ela, provavelmente não. Acho que não vejo o Shiryu ficar nervoso com a Shunrei por conta disso de jeito nenhum. Mas isso aí vai fazer ele lembrar. Vai ser um momento bem dramático do Shiryu com a Shunrei, né? E com lembrando, né, do mestre ancião e da vida dele como cavaleiro, né? Bom, eu acho que essas são as coisas que vão fazer eles lembrarem. Acho que ninguém vai atacar eles e o ataque vai fazer eles lembrar. Não faria sentido. Eles estão vivendo a vida deles ali normal, né? Se o Seiya tiver recuperado a memória, eu acredito que ele vai atrás deles, né? E aí ele vai chegar no momento que acabar o arco de cada um, entendeu? Não vai interferir, o Seiya não vai interferir no arco individual de cada, mas ele vai chegar no final. Mas se o Seiya tiver recuperado a memória agora, isso significa que o intervalo de tempo entre o fim de ND e o arco de perda de memória vai ser um intervalo mais curto. Mas se o Seiya não tiver recuperado a memória, e não recuperar a memória no Den 3, que vai sair agora em março, eu acredito que nós tenhamos um arco para o Seiya também, que é o que eu acho que vai acontecer. Assim como cada um vai ter seu arco, o Seiya também vai ter seu arco. E eu acredito que o que vai ser o motivador para o Seiya recuperar a memória é a busca pela Seika. Porque uma hora ele vai encontrar a Seika. E para encontrar a Seika, ele vai ter que lembrar da jornada dele, tá? Então a busca pela Seika vai fazer o Seiya recuperar a memória, né? Talvez ele encontre a Marin no meio do caminho também, tá? Mas eu acho que a Seika tem tudo a ver com a perda de memória do Seiya, né? E talvez a Seika tenha até mais participação no arco final de Sensei do que a gente acha. A gente não sabe o que o Kurumada está preparando para a Seika. E não foi à toa que ela ficou de fora de Next Dimension, tá? Não foi à toa, né? Eu acredito que tem um propósito na Seika ter ficado de fora desde o início da história, desde o início de Next Dimension, né? Depois de tudo isso, gente, tendo o Seiya recuperado a memória agora ou depois de todo esse arco de perda de memória, de recuperação de memória, aí sim, aí eu acredito que algum dos deuses não vai achar legal eles terem recuperado a memória e vai passar na frente do Apollo, né, e vai quebrar o acordo, tá? Alguém. Ou vai ser uma coisa mais complicadinha, se o Ares atacar, por exemplo, com seus Berserkers, ou então a própria Callisto, né, ataque, né? Ou, né, talvez os anjos do Apollo tenham recebido a instrução de que se os cavaleiros recuperassem a memória, era para atacar eles. E aí a gente tem um conflito com aqueles anjos que a gente viu lá no final de Next Dimension, aqueles 3 anjos, né? Não sei, né, qual das 3 opções, mas acredito que uma das 3 opções, né? Eu gosto de apostar em Ares porque eu acho que Ares é um inimigo antes do Olimpo, é um inimigo bem provável para acontecer antes do Olimpo, né? E serviria como primeiro desafio, né? O ideal agora é que eles já vistam as armaduras de ouro, né? No momento em que eles recuperarem a memória. Bom, perguntas. Pode ter um time skip menor ou um time skip maior? Eu acho que isso vai depender do Seiya recuperar a memória agora. Se o Seiya recuperar a memória agora, o time skip vai ser menor. Se o Seiya recuperar a memória depois, o time skip vai ser maior, né? Também tem a questão do Kiki. Se o time skip for maior, e se o Kiki não tiver perdido a memória, como eu acho que ele não perdeu a memória, ele pode, nesse tempo, nesse time skip, seguir os ensinamentos do Mu, os treinamentos que o Mu dava pra ele, pra depois de 6, 7 anos, vestir a armadura de ouro de Ares, né? Que é o que eu acho que vai acontecer, tá, gente? Eu acho que a gente vai ter um Kiki de Ares atuando junto com os outros protagonistas no próximo arco de batalha de Sensei, né? Que não vai ser esse. Esse agora vai ser um arco de drama, né? Em Sensei. Bom, pessoal, eu acho que eu falei tudo que eu queria. Eu ainda vou fazer um vídeo falando a minha teoria sobre o Sensei Eden 3, tá? Mas não vai ser hoje. Hoje é esse vídeo de um arco de perda de memória que eu estava, faz tempo
para fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.